Olá, pessoal! Nessa videoaula, nós vamos aprender a fazer as ordens de serviço no nosso sistema. No nosso sistema, temos dois modelos de ordens de serviços distintos. O primeiro modelo de ordem de serviço foi desenvolvido para as empresas do ramo de autopeças e para as oficinas mecânicas. Vamos primeiramente visualizar como é feita a inclusão de ordens de serviços para as empresas do ramo de autopeças e oficinas mecânicas. Para incluirmos uma ordem de serviço no sistema, nós vamos em Atendimento, Balcão, Ordens e Serviços, ou clicamos no quinto ícone do menu do sistema, Ordens e Serviço. Vemos que o sistema nos abre a tela do movimento de ordens de serviço, onde temos o botão Novo, para realizarmos a inclusão de uma ordem de serviço, o botão Editar, para editarmos uma ordem de serviço já cadastrada, o botão Excluir, para excluirmos um registro. Temos também o botão Cancelar, para cancelarmos uma ordem de serviço caso o cliente desista do serviço. No botão Itens, nós vamos fazer a inclusão dos itens utilizados durante a execução da nossa ordem de serviço. Ao lado do botão Itens tem o botão Liberar, onde iremos liberar a nossa ordem de serviço após concluir a execução do serviço da mesma, e assim que ela estiver pronta para ser entregue ao nosso cliente. Temos ainda o botão Termo, onde podemos imprimir um termo para o nosso cliente. Assim como o botão Imprimir, onde podemos imprimir ao nosso cliente a ordem de serviço. Temos também o botão Figuras, onde podemos anexar fotos do nosso produto à nossa ordem de serviço. Nessa tela, o sistema nos traz também os dados de consulta das nossas OS, onde podemos buscar a nossa OS por tipo de OS, se ela estiver pendente, entregue ou todas, por tipo de data, se for pela data de emissão, pela data de previsão, pela data de entrega. Podemos filtrar por um cliente específico, por data inicial e data final, ou então, no caso das empresas do ramo de autopeças e mecânicas, podemos filtrar pelos dados do veículo, pela placa, pelo veículo, ou também pelo montador, que é a pessoa que está executando o serviço. Pessoal, vamos dar um novo para fazermos a inclusão do OS no nosso sistema. O sistema já nos traz a tela de inclusão de ordem de serviço. Vamos dar um Enter para puxar a sequência da nossa ordem de serviço. Vemos que o sistema nos traz os campos para informarmos os dados do nosso veículo. Por exemplo, a placa, o modelo, cor, o ano de fabricação, o ano do modelo, se ele tem seguro, o odômetro, o número do motor, o prisma, o chassi, alguma informação extra. Traz para nós também o campo cliente, para vincularmos o cliente que está solicitando a execução da ordem de serviço. Pessoal, temos no sistema também a opção de cadastro de veículos, onde podemos cadastrar um veículo e evitar que toda vez que o nosso cliente vir solicitar a execução do serviço, informamos os dados novamente. Nesse caso, cadastramos o nosso veículo e na próxima vez que realizarmos o atendimento para esse cliente, vamos informar apenas o código do veículo que está cadastrado no nosso sistema, e o sistema irá carregar para nós todos os dados do mesmo. Para cadastrarmos um veículo, clicamos na lupa ao lado do campo Veículo. Vemos que o sistema já nos traz alguns veículos cadastrados. Vamos clicar no botão Cadastrar. O sistema irá abrir para nós a aba de cadastro de veículos. O código do veículo não vai puxar automaticamente. Vamos dar um Enter e vamos cadastrar o nosso veículo. Colocar a marca dele, o modelo, o ano de fabricação e o ano do modelo, a cor do nosso veículo, a placa do mesmo, o número do motor, por o número do usuário. Temos a opção de informar a data da venda do veículo também e vincularmos o nosso cliente. Clicamos na lupa, procuramos o nosso cliente. Clicamos sobre ele e damos um concluir. Formamos o chassi do nosso veículo. Temos a opção também de informar a transportadora, última concessionária vendedora, algum implemento. Nos dados adicionais, temos a opção de informar os dados caso o nosso veículo for uma carreta. Formamos o nome da carreta 1, 2 e 3, código interno, o tipo de veículo, tipo de rodado, tipo de carroceria, a unidade federativa onde esse veículo foi licenciado, proprietário do veículo, a capacidade, a tara e o Renavan. Esses dados são mais utilizados para a questão de caminhões ou carretas. Formamos os dados do nosso veículo, vamos dar um salvar. Saímos dessa tela, selecionamos o veículo que cadastramos e damos um concluir. Damos um Enter e vemos que o sistema já carrega para nós os dados do nosso veículo.
Vamos informar a data de previsão que nossa OS vai ficar pronta. Vamos informar que a data de previsão para essa ordem de serviço é para o dia 10/8 de 2013. Temos a opção de informar o vendedor. Caso foi feita alguma venda de peças para esse cliente, informamos quem foi o vendedor responsável por essa venda. Vamos clicar na lupa. Vamos selecionar o vendedor padrão. Damos um concluir. Vamos informar qual que é a condição de pagamento que foi acertado com o nosso cliente. Clicamos na lupa, procuramos a condição de pagamento. Foi para duplicata para 30 dias. Clicamos sobre a condição de pagamento e damos um concluir. Vamos informar também quem que é o montador responsável por executar esse serviço. Clicamos na lupa. Vamos selecionar o nosso montador 2, o Sadi. Damos um concluir. E no campo serviço executar, vamos colocar qual que é o serviço que vamos executar nesse veículo. Por exemplo, trocar o óleo, fazer uma revisão completa. No campo observação, podemos informar alguma observação relativa a esse veículo. Por exemplo, última revisão em 1/1 de 2013. Temos a aba dados de atendimento, onde podemos informar a data do chamado, a data de chegada do veículo na nossa empresa, a data de previsão de saída do mesmo. No campo status, podemos informar se essa ordem de serviço é pelos modos de serviço de garantia, caso esse veículo... Podemos informar se a nossa OS está parada pela falta de peças, está aguardando peças, e se foi um atendimento externo da empresa ou se foi um atendimento interno. Após informarmos os dados do nosso veículo e o serviço a executar, vamos dar um salvar. OS gravado com o número 385. Damos um OK. O sistema irá voltar para a tela do movimento de ordem de serviços. Irá trazer para nós a OS 385, do nosso cliente Altemar de Oliveira. O veículo é um Uno, a cor é vermelho e a placa. Vemos que a nossa ordem de serviço ela está zerada, pois nós não informamos ainda quais foram os itens utilizados para a execução dessa ordem de serviço. Então vamos clicar no botão Itens. O sistema irá abrir para nós a tela de manutenção de ordem de serviços. Traz para nós novamente os dados do nosso veículo e vamos informar os itens utilizados para executar esse serviço. Clicamos na coluna Item e damos um F5. Vamos procurar nossos itens. Clicamos sobre o nosso item e damos um concluir. Damos um Enter. Ele irá puxar a descrição e irá pedir qual a quantidade utilizada para essa ordem de serviço. Por exemplo, 2. Ele já puxa o valor unitário do cadastro do nosso item. Prosseguimos dando Enter. Vamos procurar o nosso próximo item. Por exemplo, pneu. Clicamos sobre ele, damos um concluir. Vamos informar quantos pneus foram utilizados. 4. Damos um Enter. Pessoal, então, vinculamos os itens que foram utilizados para a nossa ordem de serviço. Mas nós vamos cobrar mão de obra do nosso cliente. Então, nós vamos procurar nosso item mão de obra. Damos um F5. Procuramos o item mão de obra. Vamos informar quantas horas de mão de obra foram utilizadas para a execução desse serviço. Por exemplo, 3 horas. O sistema recalcula para nós aqui a quantidade utilizada. Vamos informar o valor da nossa hora, R$30. Vemos que no tipo de item ele faz uma diferenciação do tipo de quando for serviço, vai ser sempre 0, e quando for um item de estoque, vai ser sempre 1. Feito isso, vemos que o sistema já mostrasse o valor das peças utilizadas e o valor do serviço. Vamos dar um salvar. Vemos que o sistema nos traz a ordem de serviço novamente, 385, do cliente Altemar de Oliveira, mas com o valor total da nossa ordem de serviço, R$ 727,60. Pessoal, assim que o serviço for concluído e a ordem de serviço estiver disponível para ser entregue ao cliente, para ser faturada, nós vamos selecionar ela e vamos no botão Liberar, para fazermos a liberação da ordem de serviços e entregarmos ela ao nosso cliente. Caso a ordem de serviço não esteja liberada, o sistema não irá permitir fazer a entrega do mesmo para o cliente. Clicamos no botão Liberar
ele irá pedir: confirma a liberação da ordem de serviço, damos um sim. Ele irá mudar o status da ordem de serviço para liberada. Pessoal, essa será a nossa videoaula sobre inclusão de ordem de serviço no sistema relativa às empresas do ramo de autopeças e oficinas mecânicas. Muito obrigada!